paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus. Nós vamos fazer a leitura de 2 Crônicas, capítulo 34. Nós vamos ler do versículo 29 até o final de 2 Crônicas 34, quando diz assim a palavra de Deus: Então deu ordem o rei a todos os anciãos de Judá e Jerusalém, e se ajuntaram. O rei subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs no seu lugar e fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. Todos os que se acharam em Jerusalém e em Benjamim anuíram a esta aliança, e os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus de seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharam em Israel os obrigou a que servissem ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor Deus de seus pais. Nós ficamos pensando no impacto que a palavra de Deus causa ao coração quebrantado, ao coração enternecido, ao coração que se humilha. Eu falo disso, o coração humilhado, porque a Bíblia, ela nunca disse nada, e ela nunca dirá nada a um coração indiferente, a um coração para o qual ela não é tudo, ela não é a palavra de Deus. Então ela nunca dirá nada. A palavra de Deus nunca fará nem cócegas em pessoas indiferentes. Por toda a história em que a palavra de Deus salvou em termos gerais, salvou no sentido principal, que é reconciliando o homem com Deus, porque cremos que desde sempre, desde o Antigo Testamento, se houve salvação, quando houve salvação foi pela graça. Então, em toda a história da humanidade, onde a salvação aconteceu, em todos os seus aspectos, seja a salvação no sentido de reconciliar o homem com Deus, a salvação no aspecto temporal, quando Deus provinha de alguma forma, dando algum livramento nesse momento, quando Deus entrava com providência também de sustento do seu povo, quando Deus entrava com cura, quando Deus fazia algo maravilhoso, algo milagroso, em toda a história da salvação de Deus, o fato principal é o quebrantamento, é a humilhação, é o arrependimento, é um coração enternecido. O palco das operações de Deus na história, quando esta salvação foi levada a termo, foi um coração humilhado, quebrantado. A única outra situação em que Deus operou foi para trazer o seu juízo. Aí não precisa quebrantar o coração não, pode permanecer soberbo, pode permanecer arrogante, pode permanecer indiferente para com a sua palavra, porque ele vai executar o seu juízo sobre os corações endurecidos e indiferentes. Mas quando se trata da salvação de Deus, da provisão de Deus para prover sua salvação, então o quebrantamento, a humilhação é o palco das operações de Deus. E nós vemos isso aqui na história dos reis piedosos, da qual o rei Josias é o exemplo nessa exposição que está sendo feita, né? Desde o versículo 14 em diante, quando a palavra de Deus é lida, a reação daquele homem está dentro do que colocamos aqui: quebrantamento, humilhação, contrição, arrependimento. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Ele dá graça aos humildes, mas resiste soberbos. Salmos 25, o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu intento. Então, meus amados irmãos, é muito importante que nos debrucemos nesse aspecto, nessa abordagem. A palavra de Deus
ela opera aonde há um coração quebrantado. Eu acho interessante uma consideração feita sobre o termo humildade, né? A palavra humildade, na sua origem, ela vem de humus, né? E você entende que esta é uma propriedade que existe na terra fértil. A terra que é produtiva é a terra que tem humus. Se ela não tiver, ela não é aquela terra boa, aquela terra de cultura, né? Então, quando temos a questão da humildade para o coração, da mesma forma, esta é uma propriedade incondicional para que a graça, que não é mérito de ninguém, seja correspondida, para que nós possamos corresponder à graça de Deus. E essa atitude vemos-la no rei Josias. E um pouco sobre a vida desse homem de Deus, sobre a sua conduta no meio de uma geração perversa, no meio de uma geração mergulhada na impiedade. Podemos conversar um pouco mais sobre isso. E a primeira coisa que nós percebemos está aqui posto já: a reação dele para com a palavra de Deus, né? E a gente fica pensando, como ministramos no domingo, que um homem como Josias, que desde 8 anos já foi envolto naquele contexto crítico que era a situação moral da sua nação, então aos 8 anos ele já estava ali posto como rei. Aos 16 anos a Bíblia mostra uma aceleração da busca dele, do interesse dele em reformar o culto a Deus, em palavras mais claras, em trazer de volta a comunhão perdida, porque tudo que se diz respeito ao templo no Antigo Testamento, e em particular no livro de Crônicas, mostra a preocupação com a trazida de volta à comunhão. A perspectiva de Crônicas era a vinda do Messias como aquele que restauraria de forma plena a comunhão, do qual o templo arquitetônico era vamos dizer assim, um exemplo, era uma exemplificação daquilo que ele, o próprio Messias, faria, porque Jesus, por exemplo, em João capítulo 2, ele diz que ele próprio é o templo, né? Ele seria morto, crucificado, e no terceiro dia levantaria. Então ele faz o uso dessa expressão num jogo de palavras gregas que falam do templo, e ele traz para si esta conotação de ser o próprio templo. Então, aqui nesse contexto, ele tem esta preocupação, o rei Josias, como um ascendente de Davi, ele fazia parte desse tronco genealógico, do qual descenderia o próprio Cristo, né? Cristo descenderia dessa ascendência genealógica. Então, nós temos aqui esta palavra apontando para esse propósito, a comunhão a ser restaurada, né? E em primeiro lugar, ele traz isso para si. Quando ele abre o coração para a palavra de Deus, ele traz isso para si, né? E eu fico pensando, quem foram as pessoas que trabalharam, que se debruçaram para que esse personagem escapasse da apostasia, escapasse da devassidão daquele tempo e pudesse surgir naquele momento tão necessário da história de Israel, naquele momento de tanta apostasia, naquele momento de tanta degradação espiritual. A Bíblia não entra em detalhes sobre as pessoas que estavam por trás dele, mas o fato é que não existe por acaso. Se aos 8 anos ele já estava em condições de participar, e aos 16 anos ele estava bem fortalecido, é porque com certeza homens de Deus, mulheres de Deus participaram nos bastidores para que um Josias fosse realidade. E eu posso perguntar para os pais que porventura estejam nos alcançando, o que é que você, como pai, como mãe, família, está fazendo para que o seu Josias seja preparado para o momento necessário, para o momento em que ele será convocado? Ele poderia ter se tornado alguém também perverso, alguém também devorado, tragado pela abominação, pela apostasia, mas ele estava ali agora em condições de dar a contribuição histórica que ele deu, não é? Nós estamos nos esforçando, irmãos, pais, mães, igreja,
para proteger nossas crianças. A gente está tendo compromisso. Nós estamos tendo uma vivência verdadeiramente cristã, bíblica, com os nossos pequenos, com as nossas crianças, juniores, adolescentes, jovens. Eles estão vendo em nós a prioridade devido à palavra de Deus. Nós somos para eles esse exemplo, de forma que eles possam serem fortalecidos e num cenário de convocação, de desafio, eles possam se postar como esse homem aqui se postou, como alguém preparado à altura dos desafios. Estamos preparando nossas famílias, nossas crianças para os desafios que estão aí e para os desafios que virão de forma mais intensa ainda. A gente tem preparado, né? Eu fico pensando na ação do rei Josias, como ele atuou para trazer o culto de volta. Primeiro, colocamos que ele trouxe para si isso. Em segundo lugar, precisamos tirar como lição o fato de que ele convocou as pessoas, a influência. É um pouco daquilo que eu conversei com os irmãos antes de entrar aqui no Face, né? Então, primeiro ele traz para si, depois a influência dele sobre o meio, né? O impacto dele sobre o meio. É causa e consequência, é causa e efeito. É porque não tem como você viver uma vida de comunhão verdadeira com Deus sem que você viva uma vida de serviço. Não tem jeito. Não tem como. Não, eu sou crente sim, eu só não sei o que é o ID. Eu só não sei qual que é o meu papel. Eu só não sei qual que é a minha relevância na obra de Deus. Eu só não tenho compromisso nenhum. Meu ministério, a obra de Deus, vocês vão estar comigo não. Eu vou o dia que eu quero, eu faço o que eu quero, da maneira como eu... Isso não é crente. Você não entendeu. E você não entendeu porque você não se converteu. É simples assim. Ninguém que se converteu trata a obra de Deus com desdém, com desleixo. Ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, né? Fazei tudo com decência e ordem, e por aí se vai. Então, aquilo que ele recebe para si, infalivelmente, ele traz para os outros, ele influencia os outros, ele causa um impacto no meio da sociedade em que ele se encontra. E quando nós vemos esse desmantelo todo dos altares, da cultura, dos valores cananeus, Josias saiu com os sacerdotes, com os levitas, dinamitando tudo aquilo, destruindo tudo aquilo. Mas é muito mais do que essa destruição física daqueles palcos de adoração idólatra e satânica, né? Que eram cultos satânicos mesmo, né? Muito mais do que destruir aqueles lugares, em sentido literal, a ação de todos os verdadeiros avivalistas ao longo da história foi uma ação na instrumentalidade do Espírito Santo de Deus para dinamitar esses altares no interior das pessoas. A questão é a mentalidade. Havia ali mais de quase meio século sem que a adoração verdadeira acontecesse, mais de 50 anos. E foram mais de 50 anos em que a adoração satânica tomou conta da mente das pessoas. Tomou conta do povo de Deus, tomou conta da cabeça das crianças, tomou conta da cabeça dos juniores, adolescentes, jovens e velhos. Você já parou para pensar o que é você parar para conversar com alguém que está há vários anos sendo doutrinado pelo engano? Já parou para pensar na impossibilidade de você fazer essa pessoa mudar de mentalidade? Você sabe o que é isso? Você sabe o que é lidar com uma geração que ela está sob doutrinação, sob influência, já de vários anos, já de várias décadas. Você sabe o que é isso? Esse despertamento de Josias e de outros homens de Deus, todo despertamento verdadeiro, todo avivamento verdadeiro lida com isso. No poder do Espírito Santo, começa a confrontar a tradição do pecado, a história da impiedade que está enraizada na mente das pessoas, né? E quando você vê aqui toda essa gente envolvida, ele envolve todo o povo. Isso mostra para nós que todo o verdadeiro povo de Deus está comprometido com a sua obra. Há muito trabalho a fazer. Todo o povo de Deus é chamado, é convocado, é obrigado a participar. Você percebe que ele colocou todo mundo envolvido.
Aquilo dizia respeito a todo mundo, porque era muito sério o que estava acontecendo. O povo estava com o pecado simplesmente enraizado em sua índole, enraizado em seu caráter. Aí você para pensar que eu fico aqui como pastor, igual vários outros pastores, lutando, para comunicar a palavra de Deus, e as famílias cristãs não estão nem aí. O menino está crescendo sem que a mãe dele mostre para ele compromisso com a obra de Deus, sem que a mãe dele, o pai dele mostre para ele compromisso com a obra de Deus. Quando chega lá para os 15, 17, 18 anos, em que ele se revela totalmente arredio ao Evangelho, o pai quer trazer ele para a igreja para o pastor fazer uma oração mágica e mudar a vida dele. A vida inteirinha sem compromisso com a palavra de Deus, essa questão do pecado arraigado, na cultura, A pessoa fica na escola o tempo inteiro ouvindo palavras torpes, palavrões. A pessoa fica nos vários lugares onde ela é influenciada com tudo que não presta, é na televisão, fica no celular o tempo inteiro, só ouvindo mensagens que vão doutrinando ela para o mal, vai doutrinando o menino para o mal. O adulto também vai doutrinando o tempo inteiro, E isso é a vida que segue, é dia após dia, é semana após semana, essa doutrinação maldita sendo arraigada, crescendo, aprofundando-se, mudando, moldando a índole das pessoas. Aí quando vem para um culto como esse, a pessoa fica conversando o tempo inteirinho, pastor falando com um trouxa, a pessoa conversando o tempo inteiro, procurando algo para se distrair. Tem gente que vai ali no bebedouro 300 vezes. Tem gente que vai daqui para a cidade ocidental, ônibus lotado, com mulheres dentro, mulheres grávidas e tudo. Nenhuma delas fala, motorista, para aí que eu tenho que fazer minhas necessidades, tenho que fazer xixi. Não, daqui para lá às vezes leva 2 horas dentro do ônibus, apertado. Aí vem para um culto de 50 minutos, a pessoa vai no banheiro 300 vezes. Está entendendo? E muitas vezes mais os homens do que as mulheres fazem isso. Está entendendo? Quer dizer, as pessoas fazem tudo para que a palavra não tenha chance. Elas dedicam à palavra de Deus uma fração de tempo minimíssima mesmo, é a mínima, entende? Mas o mundo está o tempo todo operante na cabeça das pessoas. Então esta é uma realidade. Josias, ele lida com esse contexto. Esses altares estavam bem alicerçados na alma de cada menino israelense, no espírito de cada menino, de cada jovem, de cada adulto, de cada esposa, mulher, a ponto de Israel ter se tornado uma nação de assassinos rituais, Havia ali o vale do filho de Inom, onde se sacrificava as crianças. A nação passou a se tornar uma nação de assassinos, cometia assassinos rituais. Irmãos, quando a palavra de Deus é perdida, como o contexto que coloca, que eles acharam o livro. Quando a palavra de Deus é perdida no meio de uma sociedade, não há limite para as anomalias, não há limite para a monstruosidade. Essa sociedade, ela vai caminhar cada vez mais para o abismo, tornando normal toda sorte de aberrações. Ela caminha para a autodestruição, porque tantas quantas demandas surgirem da sua natureza humana pervertida, afastada de Deus, ela vai legitimar, ela vai dizer que não tem nada a ver. Isso é consequência da ausência da palavra de Deus. Da palavra de Deus foi posta de lado. Então, quando se traz a palavra de Deus de volta, há consequências que são consequências, vamos dizer assim, a nível de tsunami na alma das pessoas. As pessoas são chocadas, Essa questão dele ter rasgado as suas vestes mostra isso, dele ter chorado, dele ter chamado o povo todo ao quebrantamento, dele ter mandado os seus mensageiros consultar a profetisa Ulda, e ter se interessado em saber dos pormenores sobre aquele mal que estava profetizado, porque estava dito ali, vai acontecer derramamento de sangue, vai acontecer tragédia, vai acontecer males sem fim, porque o pecado traz isso, o salário do pecado é a morte. Ele foi avisado do que aconteceria, como aconteceu, porque nos idos de 586 a.C., as forças caldeias entraram em Jerusalém, e diz o cronista que eles não tiveram dó, eles não tiveram piedade, mataram crianças de colo, mataram as grávidas,
mataram mulheres, mataram os velhos, não teve dó nem das crianças, nem dos idosos. Foi uma barbárie, foi uma coisa terrível, porque a consequência do pecado é a destruição. Então, quando ele soube daquilo, ele levou o povo ao arrependimento, ele levou o povo à consciência de pecado. E isso é muito importante, irmãos, porque a palavra de Deus, quando ela é trazida de volta, ela traz de volta o que também? A consciência que o diabo roubou, né? Eu tenho falado para os irmãos que o anticristo, ele está vindo aí para uma humanidade sem consciência, uma humanidade de zumbis, de alienados, porque o processo satânico através do pecado é exatamente levar embora a consciência, entende? É destruir a capacidade de percepção de pecado, de percepção de dolo, de crime contra Deus. É viver normal com aquilo que nunca será normal aos olhos de Deus. É viver a aceitação de tudo aquilo que sempre será abominável aos olhos do Senhor. Então, quando ele traz a palavra de volta, consequentemente vem de volta o que? A consciência que tinha sido destruída. Entende? Você está vendo muito disso na nossa sociedade. As coisas absurdas que nós estamos presenciando. As pessoas estão se tornando cada vez mais indiferentes. Aquilo que para Deus eternamente será abominável, eternamente será pecado, mas elas estão se tornando indiferentes, até no meio cristão mesmo, elas estão se tornando indiferentes. É a ausência da palavra que faz morrer a consciência, não é? Como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, se o nosso evangelho ele está encoberto, para os que se perdem ele está encoberto, nos quais o príncipe desse século, ou Deus desse século, cegou-lhes o entendimento, para que eles não resplandeça a luz do evangelho, que é a glória de Cristo, a imagem de Deus. Está falando da perda da consciência, né? Pela ausência da palavra de Deus, pelo abandono da palavra de Deus. Então o anticristo vem aí para uma geração que será a geração dos zumbis, de alienados, né? de simplesmente pessoas sem cérebros. O que vocês estão vendo as pessoas fazendo, o caso do movimento feminista, as pessoas andam nuas, né, no meio das ruas, defecam, fazem suas necessidades, dizendo que aquilo ali é um grito de liberdade, expressão de liberdade, né? Elas são escravas e não sabem disso, porque a consciência foi embora. A mulher banalizada, exposta, ridicularizada, é o que está acontecendo nos nossos dias. E as pessoas, não, isso tem que respeitar o direito dos outros, né? Você não pode falar assim. Esse é um tempo diferente, em que as liberdades estão sendo resgatadas, né? Uma humanidade que, de uma forma coletiva, está perdendo o seu cérebro, né? A mão de Satanás está por trás disso. Então, esse contexto aqui, da época de Josias, era a nova ordem mundial daquela época, que já teve várias, né? Vários momentos que poderia se chamar de ordem mundial. Então, havia uma organização mundial naquela época que regulamentava toda e quanta impiedade demandasse da natureza humana caída, né? E essa situação, ela só pode ser confrontada quando a palavra de Deus volta, né? Porque com a palavra de Deus volta a consciência. Eu estava conversando hoje sobre esse tempo com alguém, né? Olha, hoje é diferente. Hoje a mulher, ela se casa mais tarde, né? Antigamente o homem, para se casar com 20 anos estava tarde, a mulher com 20 anos para se casar estava tarde. Hoje se casa com 50, tem quem ouse ter filho até com 60 e parar. Eu falei, olha, é verdade, mas vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado com aquilo que, sendo desse tempo, não serve para nós, né? Porque nunca existiu uma geração que, por falta da palavra de Deus, se banalizasse tanto. Eu vou usar até outra palavra: se bestializasse tanto, se brutalizasse tanto. Nunca existiu uma geração que se brutalizasse tanto como a nossa geração. Essa a todas supera, porque também nunca existiu uma geração que escarnecesse da palavra de Deus em nome dos seus falsos valores como essa geração. Então, Josias, ao trazer de volta a palavra de Deus, consequentemente vem de volta
a consciência, né? Os versículos que nós lemos aqui, o versículo 29 seguinte diz: então deu ordem o rei a todos os anciãos de Judá e Jerusalém e se ajuntaram, né? Importante nós compreendermos, irmãos, que Deus não faz a sua obra em carreira solo, é a igreja. Por isso que nós conversamos hoje aqui sobre a importância de você chamar a si a responsabilidade de igreja. Eu sou igreja. Todo crente verdadeiramente convertido, ele chama a si a responsabilidade. Ele diz: eu posso fazer isso porque eu sou a igreja. Eu posso simplesmente, porque meu familiar, meu parente apareceu lá em casa hoje, eu posso simplesmente não estar onde Deus vai estar falando com a igreja, porque eu sou a igreja. Eu posso simplesmente substituir alguma atividade que seja da monta do meu capricho, do meu bem-querer, por algo que Deus quer tratar com o seu povo, com a sua igreja, porque eu sou a igreja. E por aí em diante, tem que associar, tem que entender que ser igreja inclui todas as coisas. Não quero dizer com isso que você nunca vai ter um momento de lazer, um momento um momento lúdico ou coisa parecida, mas a gente vive, irmãos, uma falta de percepção total da responsabilidade do crente quanto a ele se sentir igreja, né? Essa situação aí do vírus chinês, né? Do vírus milagroso, porque acabou com um bocado de doença na época dele, desapareceu o câncer, desapareceu tudo, né? Era só o vírus chinês, né? O coronavírus. Então, nesse período aí de alienação que esse vírus trouxe, acelerou-se a realidade de muitos crentes que decidiram demonstrar que realmente eles não são crentes. Eles não têm compromisso com Deus. Eles nunca foram igreja, né? E aproveitaram isso aí para assumir essa situação, né? Então, é muito importante porque ele envolve todos. Deu ordem ao rei a todos os anciãos de Judá e Jerusalém e se ajuntaram. O ajuntamento, porque nós somos um. Nós somos um. Para funcionar, todo ministério cujos membros têm a grata satisfação de participar do êxito, do crescimento da obra de Deus, é porque essa consciência trazida pela palavra viva ganhou acolhimento de tal forma que todo mundo se sentiu o todo. Eu sou igreja. Todo mundo se sentiu parte do todo. Então Deus foi honrado com aquilo ali e Deus honrou aquela gente também, né? Ele coloca isso, que todos se ajuntaram, subiram à casa do Senhor, todos os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas, e todo o povo, desde o menor até o maior. Irmão, sabe por quê? É muito importante que desde aquele menininho que está ali no colo da sua avó, da minha esposa, até o mais de idade, todo mundo sinta esse envolvimento, sinta esse peso, sinta essa responsabilidade. O que Deus quer fazer diz respeito a todos os que participam como seu povo, todos aqueles que se entendem ser seu povo, diz respeito a todos. A indiferença não pode fazer parte disso, né? E ele continua dizendo que esta união que trouxe desde o menor até o maior, ela é resultante do que eu já falei com os irmãos. Leu diante deles todas as palavras do livro do pacto, do livro do concerto, do livro da aliança, que foram encontrados na casa do Senhor. Isso é um despertamento, isso é um reavivamento. A palavra foi reencontrada, trazendo todo esse tsunami, toda esta avalanche, né? Você pega ali, por exemplo, Neemias capítulo 8, do versículo 9 e seguintes. Que palavra incrível é aquela ali, o impacto da palavra. A partir do versículo 9, ele começa a dizer exatamente isso, que todo o povo chorava diante da leitura da palavra de Deus. Todo o povo foi impactado, não foi porque havia pessoas dentre eles ali com a unção da lagartixa, pulando em cima do púlpito, saltando em cima das cadeiras da igreja, jogando paletó e soprando, combinado para meia dúzia de gente cair. Não foi nada disso. Não foi um pico de espiritualidade, não foi ninguém dando pirueta dentro da igreja, fazendo malabarismo, nada para impressionar. Não foi, o povo não chorava ali porque alguém começou a profetizar: ei, fulano, você é moreno, vai casar com uma galega, ou você é galega, vai casar com moreno, ou fulano, a chave do seu carro vai chegar, ou Beltrano, a chave da sua casa vai chegar. Não foi nada disso. Não, eu não estou dizendo, tá, que Jesus, ele não resolve a questão do pessoal que está um pouco atrasado. Então, Jesus,
ele provém. A Bíblia diz que o cônjuge prudente, ele vem de Deus, tem uma esperança nele. Jesus faz isso sim. Eu não estou dizendo que Jesus não entra com providência na vida material, ele entra. Irmãos, mas essas coisas são consequência. Elas não são o objetivo em si. Elas vêm como resultado da vida fiel a Deus, do comprometimento com Deus. Então ele supre em glória todas as nossas necessidades. Acontece que no evangelho, vamos dizer assim, triunfalista, o evangelho da teologia da prosperidade, da teologia coach, há uma inversão. Aquilo que vem como consequência é posto como objetivo em si, como fundamento em si, e não é. Então esse povo chora, na passagem que nós citamos ali, e em várias passagens, esse povo chora por causa da leitura da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus genuinamente é pregada, é trazida, e outra coisa, quando ela genuinamente é aceita, então não tem como o coração humano não se desmontar, não tem como, porque muitas vezes a palavra, ela não é genuinamente pregada, ela não é genuinamente ministrada, então não tem como tocar os corações. Mas muitas vezes a palavra é genuinamente ministrada, genuinamente exposta, mas ela não é genuinamente aceita. Jesus, o próprio Jesus falou, não fez muitas coisas de causa da dureza do coração daquela gente, né? Mas quando você tem duas coisas unidas, quais são elas? Você tem a palavra genuinamente exposta, pregada, ministrada, junto com corações que genuinamente se abrem para esta palavra, não tem como a obra de Deus não se concretizar. Não tem como. É impossível a obra de Deus não se concretizar, né? Então nós precisamos orar para que Deus mande um despertamento em que essas duas coisas aconteçam no nosso tempo, para que o povo de Deus se levante comprometido com a ministração verdadeira da palavra de Deus, e ao mesmo tempo para que esse povo tenha um coração dilatado, aberto, genuinamente aberto para esta palavra, né? E ele continua dizendo que a partir do versículo 13, o rei se pôs no seu lugar e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. Meus amados irmãos, eu aprendi a honrar as pessoas que verdadeiramente têm compromisso com a palavra de Deus e tiveram ao longo das suas vidas compromisso com a palavra de Deus. O caso de pessoas como o nosso saudoso supervisor, pastor Davi. Ao ler esse texto eu me lembro de uma colocação dele, dentre várias que eu nunca vou esquecer, quando ele diz aqui que o povo, ele leu, e o povo foi instado a cumprir a palavra de Deus. Então, o que acontece? Muitas pessoas, irmãos, eles têm até cultura bíblica, eles até compreendem a palavra, eles até desenvolvem um certo conhecimento da palavra de Deus, mas fica naquilo ali. O que Romanos capítulo 10 coloca? Se com a tua boca confessares e em teu coração creres que Jesus Cristo é o Senhor, vai acontecer o quê? Serás salvo. O que você tem aí? Você tem dois fatores reunidos. Você tem aquilo que é ensinado, porque se você com a tua boca confessar aquilo que foi ensinado, né? Ou aquele que foi ensinado, e depois você tem aquilo que é aprendido. O que é ensinado entra na esfera do intelectual, entra na esfera cognitiva, vamos assim dizer, né? É o conhecimento. Bom, eu entendi o que o pastor, o que o professor de escola dominical ministrou, eu entendi. O outro fator é aquilo que é aprendido. Olha, percebam, o que é ensinado e o que é aprendido. Tem diferença? Tem. O que é aprendido é intelecto. O que é aprendido é o conhecimento em si. O que é ensinado é o intelecto. É o que entra na sua mente. É o conhecimento. O que é aprendido, diferente do que é ensinado, é aquilo que entra no seu caráter. É aquilo que entra no seu coração.
É aquilo que passa a fazer parte da sua vida, te mudando e te moldando. É quando você vem a ser, deixa de ser seguidor, porque como seguidor você ouviu, mas como discípulo você aprendeu. Entende? Há muitas pessoas que nunca saíram da condição de seguidores, até hoje. Não tem seguidor que se converta. Se ele permanece como seguidor e ele não sai de seguidor para discípulo, ele não se converteu. Ele é apenas ouvinte. Não sejais apenas ouvintes, mas praticantes. Está na sua Bíblia ainda essa passagem? Não sejais apenas ouvintes, mas praticantes. Então, ele fala da importância de se cumprir. Primeiro, Josias, como um grande avivalista, ele leva o povo a pegar de volta o ensino que foi embora. Entende? Pegar de volta o conhecimento que tinha sido roubado pela cultura mundana. O diabo, ele é ladrão do conhecimento. Ele distorce, ele destrói o conhecimento. Então, primeiro aquele povo é levado a pegar de volta o conhecimento. Pegar de volta o ensino. Consequentemente, ele leva aquele povo ao aprendizado, quando ele usa o termo cumprir. Levou-os a cumprir as palavras que estavam escritas naquele livro. Então, o ensino e o aprendizado. O que nós estamos ouvindo aqui, sendo ensinados, precisa evoluir para aprendizado. O ensino precisa evoluir para aprendizado. Porque é no aprendizado que o caráter é confrontado, que o caráter é forjado, que o caráter é mudado e é moldado, a ponto de que, depois de 3 anos e 40 dias, de tanto andar com Jesus, tendo recebido o ensino e aprendido, os discípulos foram chamados pela primeira vez em Antioquia da Psídia, de quê? De cristinhos. O sentido grego ali é pejorativo. Cristãos, mas era no sentido pejorativo. Os cristos pequenos, eles parecem com ele em tudo. Eles falam como ele. Eles se vestem como ele. Até o timbre de voz parece com ele. Eles nos fazem lembrar aquele Cristo crucificado o tempo inteiro. O aprendizado tinha entranhado neles, tinha tomado conta deles, né? Então é muito importante percebermos esse desdobramento, esse comprometimento. E eu queria terminar essa ministração colocando 2 fatores para terminarmos. Primeiro, desses 2 fatores, eu queria colocar o alcance, né? Irmãos, não tem como você viver verdadeiramente comprometido com Deus, com sua palavra, e a sua vida não ter alcance. Pode ser que você não alcance milhões como o Billy Graham alcançou, mas não é nem essa a questão. A questão é que nós fomos chamados para a comunhão com Deus, que irradia-se, que contagia. Jesus falou disso lá em João capítulo 15. Eu vos escolhi para que vades e deis frutos. Ele falou de frutos, muitos frutos, né? Então toda pessoa, ela tem uma quantidade de outras pessoas que ela influencia, sejam poucas ou sejam muitas, mas ela tem um raio de influência. O homem é um ser social, ele não vive só. E o texto aqui está falando do alcance. Bom, como rei, ele podia alcançar muito mais pessoas. E o fato é que ele foi fiel, exercendo toda a sua influência para comunicar aquilo que estava dentro dele. Ele foi fiel. Muitas vezes, irmãos, nós somos tentados no local onde estamos a nos sucumbirmos a sermos o crente 007. Até na nossa família, forma-se ali um grupo de pessoas, com palavrões, com atitudes que agridem a Deus, e nós ficamos quietos, indiferentes, quando nós temos um papel a exercer. Nós temos que levantar a nossa voz, ainda que aquilo traga desgaste, ainda que aquilo traga contrariedade, ainda que aquilo acabe com o clima, mas eu tenho um papel, eu não posso estar aqui. Isso me convoca,
essa atitude que trai o meu Deus, que zomba do meu Deus, que escarnece do meu Deus, isso está me intimando, está me convocando. Eu sei que vai ter consequências, mas eu não posso me calar. Ou muitas vezes, nós podemos também exercer a nossa influência com o nosso silêncio, porque nossa postura fala algo, né? Todo mundo riu daquele palavrão? Todo mundo riu daquela piada podre? O crente não ri. O crente ergue a cabeça, ele mostra postura, ele mostra decência, e isso muitas vezes constrange, desconcerta o meio ali, porque eles percebem que há alguém ali que tem autoridade, alguém ali comprometido com a verdade. Então, nós temos aqui o raio de influência. Ele usou toda a capacidade dele, foi fiel. Você está usando todo o seu poder de influência sobre duas pessoas que estão do seu lado, estão no seu mundo, estão ao seu redor, ou você está sendo covarde, ou você está sendo omisso? A palavra de Deus que entrou naquele homem, ele estava dando livre curso para que ela se irradiasse, para que ela contagiasse, no bom sentido, o meio, né? Para que ela fluísse sobre o meio. Tem muito crente que ele não diz aqui. Já tive o desprazer de chegar em trabalho de crente, cumprimentei ali efusivamente, paz do Senhor, meu irmão, para ouvir um colega que estava encostado dele: ué, você é crente? Não parece não. Falou sem travas, sem papas, você não parece crente não. Tive esse desprazer já, essa tristeza já. Você não parece, não sabia não, você era crente não, parecia não, dessa forma. Então aqui está mostrando um homem que ele exerce toda a sua influência sobre o meio. E por último, eu queria colocar para os irmãos que além dele exercer toda essa influência, ele levava a sério o fator que eu já coloquei para os irmãos algumas vezes aqui, o fator consagração. O versículo 33: enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, o Deus dos seus pais. Você sabe o que é isso, irmãos? Vou repetir mais uma vez até ficar na massa do sangue. Isso é consagração, isso é vida dedicada, porque muitas vezes nós pentecostais entendemos que consagração é quando eu venho para esse prédio e aqui oro meia hora, uma hora, venho para uma vigília como aquela vigília que nós viemos, jejum, né? Irmãos, isso não é consagração, isso são momentos de investimento na comunhão com Deus que são muitíssimo importantes. Não podemos viver sem isso, mas isso não é consagração. Consagração é a dedicação de todo ser à causa que você acredita. É quando você dedica tudo que você é, tudo que você tem, à causa que você acredita, né? O texto que está dizendo que enquanto ele viveu, o povo não deixou de servir ao Senhor. Ou seja, ele consagrou de tal forma a sua vida ao Senhor que o impacto foi esse. Toda uma nação focada nele entendeu que aquela nação tinha sido criada para servir ao Senhor. Irmãos, nós precisamos de homens assim nesses dias. Nós precisamos de mulheres assim nesses dias. Crianças, adolescentes, jovens, senhoras e senhores assim comprometidos. Enquanto ele viveu, o impacto dele se fez sentir sobre aquela sociedade que estava outrora tão mergulhada na impiedade, né? Então, eu entendo claramente que Deus pode fazer um milagre na nação brasileira. Está sendo ameaçada, né? Querem destruir a Bíblia por completo, né? Querem destruir a família, querem destruir a igreja, querem substituir a verdade pela mentira, né? O certo pelo errado. Estão se esforçando o tempo inteiro em dizer para os nossos jovens que o crime compensa, que o banditismo é normal, né? Estão se esforçando em dizer para as nossas meninas que a prostituição, o adultério, a promiscuidade, o lesbianismo, o homossexualismo, tudo isso é normal. Quer dizer, nós estamos vendo a história se repetindo. Naquela época, aquela geração tinha sido levada a se acostumar com tudo isso, né?
Você lembra do que está lá em Romanos, em Juízes capítulo 2, versículo 10, quando a Bíblia diz que levantou-se uma geração que não conhecia a Deus. Irmãos, estão querendo fazer isso com o Brasil. Estão querendo sepultar o Evangelho de formas que se levante no Brasil uma geração que não conheça a Deus, de formas que o Brasil seja caracterizado como uma nação que não conhece mais a Deus. É o que estão querendo fazer conosco. É o que tentaram fazer na época quando Josias assume a sua gestão. Então ele se levanta naquele momento crítico. E eu queria orar nesse momento com os que estão conosco nesta noite. Orar pelos filhos, pelos cônjuges, pela família, pela nação brasileira, para que Deus tenha misericórdia, para que nós possamos nos levantar na mesma unção daqueles homens de Deus, homens como Josias, homens como Ezequias, homens como Elias e como tantos outros que se levantaram no passado, que se levantaram para impedir que a verdade sucumbisse perante a mentira, que a sua vida, a minha vida, as nossas vidas possam nesse momento serem levantadas por Deus para livrar a nação brasileira, nação que eu tenho certeza que Deus quer usar para que a obra de evangelização cubra toda a terra antes da volta do Senhor Jesus, e o diabo quer nos destruir como nação para que isso não aconteça. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça nesse momento, e aí onde você está, peça ao Senhor que faça de novo, como fez com Josias. Eu me lembro de uma história contada sobre um grande homem de Deus, quando ele chega num determinado local e ora pedindo exatamente isso, falando do grande despertamento de John Wesley. Ele diz: Senhor, faz de novo, e Deus atende esta oração, desperta de novo, aviva de novo a tua obra. Então, como Deus levantou aqueles homens no passado, pode levantar hoje, Pai, no nome do Senhor Jesus. Nós oramos a Ti neste momento, meu Pai. Nós sentimos o mal que está para vir sobre a nossa nação, como Josias sentiu e foi avisado sobre o mal que estava para vir sobre suas crianças, sobre seus juniores, adolescentes, jovens e velhos. Sentimos, Pai amado, o mal que está batendo as portas da nossa nação, e Te pedimos, Senhor, conceda que as celebrações no meio da igreja cristã possam cessar, para dar lugar às lamentações, como o Senhor tem nos mostrado que não é hora da igreja evangélica brasileira celebrar, é hora de chorar, não é hora de se exaltar, nunca foi e muito menos agora o é hora de se humilhar, é hora de sentir suas misérias, é hora de chorar pelas suas crianças, pelos seus adolescentes, pelos seus jovens que estão sofrendo, que estão correndo o risco de serem destruídos, de serem eliminados. Pai amado, no nome do Senhor Jesus, desperta os teus Josias nesse tempo, os teus Elias, os teus Ezequias nesse tempo, Pai amado. Desperta com poder e grande glória, Senhor. Incendeia a nação brasileira nesse momento, Senhor. Pela tua misericórdia infinita, livra, Senhor, de todos aqueles e de tudo aquilo que aí está posto para destruir esta nação, para impedir que esta nação seja um instrumento teu de evangelização a nível global, antes que venha o fim, meu Deus. Desperta a nossa nação, envia um verdadeiro avivamento sobre a nação brasileira, incendeia o coração do povo cristão, ó Deus amado, com as chamas do quebrantamento, com as chamas do arrependimento, Senhor amado, com as chamas, Pai amado, de um coração contrito, humilhado aos teus pés, no nome do Senhor Jesus. Toca desde as mais tenras crianças aos mais idosos, Senhor, e leva-nos a chorar por esta nação enquanto é tempo. É a nossa súplica e a nossa oração em nome do Senhor Jesus, que desta forma o amor de